aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do mini índice hoje. Ele foi bem tranquilo de ser operado, operacional de cruzamento de médias, teria dado um único stop hoje, mas foi um dia bem fácil e tranquilo de ser operado. Falando de 11R, é claro que a maioria das entradas sempre tinha ali alguma coisa que pudesse dar uma embarreirada, então depende muito do perfil de cada um, se é mais conservador ou não, porque o mercado deu boas possibilidades. O mercado abriu trabalhando acima das médias, né, com um gap, e logo já fez a correção. O primeiro cruzamento a gente estava muito próximo da média de 21, do 25R, e o pivô tinha uma distância boa. Então, para quem é mais arrojado ou faz parcial, tinha uma distância só de 100 pontos até a média de 21 e uma distância maior no pivô. Mas para quem entrou, ele pagou aqui pelo menos o gain mínimo. Na verdade, ele andou até que bem, ou se a gente for analisar, ele andou no máximo 270 pontos, então dava ali um tradezinho mais ou menos. Já o cruzamento de alta, ele fez esse cruzamento de alta ainda numa tendência de queda, né? Ele ainda não tinha mudado a estrutura para alta, apesar de estar comprador, porque estava acima dos principais indicadores, mas nesse caso ele não andou, teria dado stop. Quando ele promove esse topo mais baixo, esse cruzamento de queda, ele passa a ser mais interessante, porque agora eu tenho um movimento descendente claro confirmado. De novo, a média de 21 estava mais próximo, aí depende muito do perfil operacional de cada um, mas ele pagou bem, ele foi até o pivô antes de voltar e fazer o movimento de alta. Quando ele fez o movimento de alta, o estocástico está dando condição, mas a gente tinha ali a média de novo, tinha a VWAP, tudo para embarrear, mas também, de novo, teria pago pelo menos o gain mínimo, depois ele ficou bem consolidado aqui por bastante tempo até ele resolver andar e explodir. E aí, quem segurou esse trade fez a boa, porque ele movimentou bastante, ele fez um belo movimento de alta aqui, e depois o cruzamento de queda era um cruzamento mais arriscado, um movimento forte de alta, era mais interessante esperar uma confirmação da queda. Quem entrou no cruzamento direto, eu acho que não teria sido estopado, deixa eu ver, que não teria sido estopado, mas ele andou bem pouquinho, ó, 100 pontos, para quem faz uma parcial curta, que é o meu caso normalmente, teria pago, e aí depois ele foi contra, aí ele teria estopado se tivesse segurado ainda. Mas, depois de um movimento mais forte, é interessante deixar o cruzamento confirmante fazer a sua entrada. Caso contrário, teria sido stop aqui também. E para quem esperou a confirmação, conseguiu pegar aqui 250 pontos mais ou menos. Depois ele cruzou para alta já no finalzinho do dia também. Só que os movimentos estão mais direcionais, estão mais claros. Então, está um pouco mais fácil para fazer essas entradas, porque a maioria está andando pelo menos ali para pagar uma parcial ou para quem trabalha com os alvos fixo, né? Então tá dando uma boa possibilidade. Se a gente olha a estrutura do movimento, aqui a gente ainda tava numa estrutura de queda, aqui a gente ainda tava numa estrutura de queda, então era difícil pegar essa alta pensando em esperar somente uma estrutura de alta, porque aqui nesse caso, só com esse rompimento que você tem uma mudança aqui da estrutura, porque ele vinha de movimento descendente aqui, ele ainda estava no movimento descendente, não tinha, só quando ele, Gi, mas por que eu não considero esse topo? Não, porque esse topo aqui ele ainda estava no movimento descendente, ele romper esse topo, ele teria que fazer esse movimento, fazer o movimento de queda, e a partir daqui fazer um movimento de alta, aí a gente poderia considerar esse topo. Mas como ele foi direto sem fazer esse retorno, no rompimento desse a gente pode olhar para as compras ali com um pouco mais de tranquilidade, mas de fato ali a gente estava naquela sensação que o mercado já tinha andado bastante, dá sempre mais insegurança entrar nesse momento no mercado quando ele já movimentou mais. As minhas entradas foram pelo 18 e pelo 25. No 18 eu não quis entrar no cruzamento de imediato, exatamente por não me sentir confiante nesse movimento de queda, então eu esperei o mercado confirmar e quando ele fez esse pullbackzinho aqui eu entrei. Então eu peguei esse movimento de queda e saí dele já fazendo a minha querida banda de Bollinger. Então eu peguei esse movimento de queda, entrei na banda de Bollinger pelo 25 e peguei esse movimento de alta tudo. Eu até cheguei a mostrar lá no grupo, porque ele não pegou a minha saída, que eu sempre falo para vocês. Normalmente eu saio na primeira reversão, só que eu sempre deixo ali uns 50 pontinhos a mais. Eu não deixo
na reversão cravadinha aqui. Eu sempre tento deixar, por exemplo, igual, eu tenho um pavio desse box aqui, eu tento deixar depois da mínima desse pavio. Normalmente 50, 60 pontos eu aceito devolver, além do que eu já estou devolvendo aqui na queda. Por quê? Porque isso faz com que eu fique mais tempo no trade. E hoje não foi diferente, eu fiz a entrada pela banda de Bollinger, eu não entrei nessa primeira, antes que vocês me perguntem, porque foi na abertura do mercado, muito rápido, muito cedo, então eu não fiz essa entrada, fiz só a venda já pelo pullback do 18, mas fiz essa entrada pela banda de Bollinger, fazendo aquele padrão que eu falo para vocês. Para tirar meu risco rápido, eu faço uma primeira parcial de 100 pontos, uma segunda parcial na média de 21 e depois eu deixo o trade andar. E aí, nesse caso, a minha proteção ficou abaixo desse paviozinho aqui, então ele não me pegou e ficou no lenga-lenga danado aqui. Eu fiquei sem energia aqui em casa do meio-dia ou um pouco antes que isso, até 2 e lá vai porrada, tanto que eu não sabia o que estava acontecendo com o meu trade. Cheguei a perguntar para alguns alunos, falei, o que está acontecendo aí, o que está pegando, porque eu estava sem energia em casa, aqui o 4G é péssimo, funciona muito mal, eu não consegui entrar no Profit, tanto que deu até uma ziquinha entre aspas, né? Não deu ruim, mas poderia ter dado ruim numa operação na IRB, mas acabou dando bom por acaso, porque o trader sempre tem uma sortezinha às vezes. Então aqui eu não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu não estava com trailing stop. Eu estava protegida, mas não estava com trailing stop. Então se o mercado fosse embora, eu não ia conseguir mexer. Vocês precisam ver o desespero que foi aqui, porque eu estava sem energia, com o sinal do 4G péssimo, terrível, que eu não conseguia entrar no Profit de jeito nenhum. E com a bateria do celular acabando. Eu falei, pronto, vai acabar, nem se eu subir no pico aqui pra ver se eu consigo um sinalzinho melhor pra fazer alguma coisa, eu não consigo. Aí alguns alunos falaram, não, onde que tá a sua proteção? Eu falei, tá abaixo da mínima do box anterior. Não, então não pegou ainda. E eu sei que ficou no lenga-lenga danado, né? Porque depois eu vi o tempo que demorou. Aí depois falou, Gi, se você tiver na operação ainda, você tá ficando rica porque tá subindo e tal, aquela coisa toda. A energia que voltou na hora que tava formando esse box aqui de reversão. Aí eu zerei minha operação, eu já deu 1000 pontos da minha entrada, não foi nem 1000 pontos de pontos líquidos, deu bem mais pontos líquidos, deu 1000 pontos de movimento. E aí é lógico, né, como já deu a bandazinha de bolinha aqui, eu falei, deixa eu arriscar mais uma aqui. Aí fui nessa aqui também, só que aí essa daqui eu não consegui fazer todas as parciais, consegui fazer 2, aí depois ele me tirou. Porque eu fiz a primeira de 100 pontos, aí ele ficou enroscado indo e vindo. Aí quando ele chegou aqui perto da M21, aí eu fiz a minha segunda parcial, aí fiquei só com a última para conduzir, aí ele voltou, quando ele voltou ele me tirou. Aí eu saí aqui e acabou a minha operação, mas com um dia bem positivo. Então, hoje foi um dia bem tranquilo, na verdade eu não vi a maior parte do tempo que estava acontecendo e tranquilo. Aí na IRB, para eu falar para vocês qual que foi a bobeirinha aqui que aconteceu na IRB. Eu estava na venda na IRB. Só que vocês sabem, né? Eu tenho aquele hábito, eu entro, às vezes o mercado anda, ao invés de eu deixar pegar minha parcial, porque eu já tenho minha ordem oco pronta, mas eu nunca deixo ela no lugar certo. Sempre mexo. Já tinha feito a primeira parcial. E aí, quando eu faço a primeira parcial, eu fico mexendo. Eu não deixo o negócio andar do jeito certo. Aí, o que eu faço? Tá aqui. Eu pego e puxo o tipo stop gain. Não, deixa eu proteger mais ou menos aqui. E foi o que eu fiz. Então, o que acontece muitas vezes? Por exemplo, eu entro com 5 lotes. Já fez a parcial com 1 ou com 2. É que depende da operação, cada hora eu faço de um jeito. Então, aqui... Quando ele sobe, o que eu faço? Ao invés de eu estar com o número certo de lotes, por exemplo, eu estou com 3 lotes ainda, quando eu puxo 4, porque, aqui estava com 4 ainda, então fica todo meio bagunçado, direto eu faço isso. Só que eu vou lá e excluo, só que o que aconteceu? Acabou a energia. Se acabou a energia, eu não mexi em nada, não fiz nada. E eu falei, não, beleza, porque esse trade já tinha feito a parcial e eu já estava no game. Né? Eu falei, então perdeu, não perco. E beleza. Aí o que acontece? Nessa hora que eu consegui ver o que aconteceu, a hora que eu entro, eu estou na compra e ganhando. Eu tava com um lote só na compra
e ganhando R$100. Eu falei, ué, o que aconteceu? Porque eu estava na venda, eu não estava comprada. Moral da história. É claro que quando eu fui fazendo as proteções, eu fiquei com um lote a mais do que o que eu realmente estava. Então, se eu estava com 3 ainda, eu estava protegendo 4. Então, quando voltou para me tirar na proteção, ele automaticamente fez a compra de 1. E esse 1 me deu bom, porque ele subiu horrores, eu nem vi. Quando voltou a energia que eu liguei, eu já tava ganhando R$100. Ainda mostrei pros alunos, mandei o print. Falei, olha isso aqui. Eu fiz alguma, besteira aqui e ainda dei sorte, ganhei mais 100 conto. E aí ele subiu aqui e ganhei mais R$100. Ah, que beleza. Então eu ganhei na venda, que eu tinha feito o trade. A hora que ele voltou, ele me tirou na proteção, mas ganhando. E acabou fazendo uma compra. Só que ele fez essa compra bonitinha e foi embora. E eu ganhei mais essa daí. Então, às vezes, a gente tem que dar uma sortezinha também. Certo, meu povo? Então é isso. Hoje eu não fiz nada no dólar, nem olhei pra ele, porque também fiquei sem energia aqui. E acontece absurdamente nesse condomínio meu que, nossa, nunca vi um lugar pra acabar tanta energia que nem aqui. E aí eu fico passando esses perrengues. E pra ajudar, o 4G aqui é terrível. Porque tem muita região de mata, então não funciona muito bem, não. Mas é isso. Então, não esqueçam daquele likezinho maroto. Quem não tá inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Fala para mim como foi o dia de vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.